Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Olá, irmãos! Está no ar mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Um programa cheio de entrevistas, documentários, filmes, desenhos, tudo isso para levar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para famacine@hotmail.com. Obrigada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. O mensageiro crê no que foi descido para ele de seu Senhor, e assim também os crentes. Todos creem em Alá e em seus anjos, e em seus livros e em seus mensageiros. E dizem, não fazemos distinção entre nenhum de seus mensageiros. E dizem, ouvimos e obedecemos. Rogamos teu perdão, Senhor nosso, e a ti será o destino. Deus sabe mais. Allahu A'lam. Agora continuamos com o Sheikh Ahmad Mazloum contando a história de uma forma inusitada do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A paz de Deus esteja convosco. E Zayd ibn Amr ibn Nufail foi razão para a orientação de muitos daqueles que seguiram o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Porque eles ouviram que Zayd ibn Amr anunciava o envio de um novo profeta. Inicialmente, ele repudiava a adoração aos ídolos. E dizia, se eu soubesse como eu posso adorar a Deus, porque eu creio que la ilaha illallah, como muitas pessoas hoje dizem, olha, eu creio em Deus, mas eu não acredito em nenhuma das orientações existentes hoje. Então Zayd ibn Amr vivia entre os idólatras naquela época e se dirigia a Deus. E dizia, se eu soubesse como eu posso te adorar. Então, como dissemos, ele teve a notícia de que será enviado um profeta entre os árabes. Um exemplo de uma pessoa que se orientou por causa daquilo que ele ouviu de Zayd ibn Amr, um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chamado Amir ibn Rabi'a al-Adawi. Ele disse, كان زيد بن عمرو بن نفيل ينتظر نبيا من ولد إسماعيل من بني عبد المطلب اسمه أحمد ولا يرى أن يدركه وكان ينعته للناس لما عرفه عنه من أهل الكتاب. Amir ibn Rabi'a, ele disse assim, Zayd ibn Amr esperava o envio de um profeta de Bani Abd al-Muttalib, dos filhos de Abd al-Muttalib, e o nome dele é Ahmad. E ele sabia que não iria alcançá-lo, ou seja, iria morrer antes dele ser enviado, porque já era de idade avançada. E ele citava as suas qualidades para as pessoas por causa do conhecimento que ele obteve dessas qualidades com os adeptos do livro, com aqueles que estudavam e liam a Torá e o Evangelho. Um outro exemplo de outra pessoa, de outro muçulmano, de outro companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que também o seguiu por causa das informações que ele tinha
antes mesmo do envio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salman al-Farisi, Salman, o persa, era jovem e vivia na Pérsia. E na Pérsia predominava a adoração ao fogo. Então ele não estava de acordo com aquilo. Como pode algo que é criado ser adorado no lugar do Criador, Allah subhanahu wa ta'ala? Então ele iniciou uma grande jornada à procura da verdade. Pediu para que fosse levado até a Síria, porque a Síria era o berço das religiões. Na região de Ash-Sham, a Síria, a Palestina, havia os cristãos, naquela época monoteístas e que seguiam a Jesus. Ele chegou até lá, seguiu um sacerdote. Depois, antes da morte desse sacerdote, ele recomendou que ele viajasse para outra localidade onde havia uma pessoa de confiança que ele podia seguir. E aí, aquele outro sacerdote recomendou que ele viajasse para outra localidade, para outro lugar. Então ele peregrinou, saiu da Pérsia, foi para a Síria, saiu da Síria, foi para Al-Mawsil, no Iraque. Do Iraque viajou para a região da Turquia, até que ele chegou no último sacerdote que ele seguiu. E esse homem recomendou a ele o seguinte, disse para ele: não há mais ninguém que você possa seguir. Não há mais ninguém que segue a mesma orientação que eu sigo, que eu possa te aconselhar que você pode seguir. Ele disse para ele, e Salman relata isso em língua árabe. O sacerdote disse para ele: Wallahi, ma a'lamuhu asbaha ala ma kunna alayhi ahadun minan nas. Amuruka أن تأتيه ولكنه قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم. O sacerdote disse para ele: Wallahi, eu juro por Allah, não conheço mais ninguém que eu possa te recomendar seguir. Então esse homem está a falar isso a Salman antes de morrer. Não há mais ninguém que eu possa te recomendar seguir. Mas eu te garanto, chegou a época do envio de um novo profeta, que será enviado com a religião de Abraão. Será enviado com a religião do monoteísmo. Irá resgatar os ensinamentos de Ibrahim alayhi salam. E este homem deu alguns sinais para Salman, para ele identificar este profeta, para ele saber que este é realmente um profeta. Disse para ele: يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل. Este profeta será enviado na terra dos árabes e ele irá emigrar para uma terra que fica entre montanhas de pedra escurecida. É uma região montanhosa, prevalece nessa região pedras escuras de cor negra, e nessa região também tem muito an-nakhl, tem muitas tamareiras. Aí também ele citou os sinais desse profeta, os sinais na pessoa dele mesmo. Citou para ele que ele será enviado entre os árabes. Citou para ele que ele será enviado entre os árabes. Citou para ele o local para onde ele irá emigrar. E agora cita para ele os sinais da profecia na sua pessoa. Disse: Bihi alamatun la takhfa. Ele tem sinais que não se escondem de ninguém. São sinais claros. Ele tem sinais claros. Ya'kulu al-hadiyya wa la ya'kulu as-sadaqa. وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ. Ele aceita o presente. Se você dá um presente para ele, ele aceita. Ele não aceita esmola. Ele não se alimenta de uma esmola. E no seu ombro tem o sinal da profecia. Tem uma marca
que é a marca da profecia. E aí Salman al-Farisi, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado, ele soube da sua imigração para Al-Madina. E Salman já tinha chegado em Al-Madina, porém foi vendido como escravo e trabalhava para alguns judeus, e ouviu sobre a chegada de Muhammad sallallahu alaihi wasallam em Al-Madina e foi até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para se certificar desses sinais, e encontrou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam exatamente como ele foi qualificado, como ele foi citado para ele pelo sacerdote antigamente. Outros exemplos também daquilo que são sinais que antecedem o envio e a revelação do Alcorão ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antecedem o envio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como profeta e antecedem a revelação do Alcorão. Um exemplo, Deus Altíssimo seja diz no Alcorão Sagrado: وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala neste verso cita que Muhammad sallallahu alaihi wasallam era conhecido antigamente nas escrituras sagradas pelos judeus. E em Al-Madina, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam irá viver e para onde ele irá imigrar, viviam alguns idólatras, tribos que tinham a idolatria como costume, como religião. E as principais tribos nessa localidade eram Al-Aws e Al-Khazraj. Al-Aws e Al-Khazraj. E foram tribos que seguiram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E também viviam os judeus. A comunidade dos judeus vivia em Al-Madina, na Arábia. Então, quando havia algum desentendimento entre as tribos árabes e entre os judeus diziam o seguinte para as tribos árabes idólatras. Diziam: قَدْ أَظَلَّ زَمَانُ نَبِيٍّ يُبْعَث. Está próxima a época do envio de um novo profeta. Quando ele for enviado, nós iremos segui-lo e iremos combatê-los junto com ele. Quando este profeta for enviado, nós seremos os seguidores desse profeta e iremos combatê-los. Então, o verso do Alcorão diz: فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. E quando foi enviado, quando chegou até eles o que eles conheciam, eles descreram. Ou seja, eles descreram, e aquelas tribos idólatras, as tribos de Al-Aws e de Al-Khazraj, creram no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Muhammad al-Bukhari. Aí, o que aconteceu? O profeta Moisés parou para descansar e acabou dormindo. E o companheiro dele, ele ficou observando, aí de repente o peixe que estava com eles começou a se mexer e ele ficou com medo. O que é? O peixe está mexendo, aí de repente o peixe saiu e entrou no mar de novo. Aí ficou estranhando, né? O que é isso? O que aconteceu? Mas quando o profeta Moisés acordou, o rapaz esqueceu de contar para Moisés essa história, que aconteceu com o peixe. Aí continuaram viajando até chegaram a um lugar, aí o profeta Moisés pediu para esse menino para arrumar o almoço para eles. Quando ele começou a mexer para arrumar o almoço, ele lembrou a história do peixe. Esqueci que eu não tenho mais peixe aqui, o peixe já foi embora. Aí contou
profeta Moisés que, lembrei agora, lembra aquela vez que quando a gente se sentou aqui para descansar, como o peixe, isso aconteceu, eu achei muito estranho, mas eu esqueci de contar. Aí o profeta Moisés não falou nada para ele. Aí voltaram para aquele lugar, onde encontraram com aquele sábio que o profeta Moisés queria aprender com ele. Olha como viagem muito longa para o profeta Moisés aprender com uma pessoa que ele sabe que ele tem alguma coisa para aprender. O profeta sallallahu alaihi wasallam também era a conduta dele com as pessoas que trabalhavam com ele é uma conduta muito avançada. O Anas radiallahu ta'ala anhu, ele conta ele sempre falou isso, eu servi o profeta 10 anos. Aí nunca ele reclamou para uma coisa que eu não fiz, nunca ele me chamou a minha atenção, nunca me falou uma palavra assim pesada comigo. 10 anos, nunca escutou o profeta falar uma coisa assim que deixou ele chateado. Na nossa história, irmãos, também, a gente lê na história dos sábios, né, que eles viajaram 3 meses naquela época. Naquela época não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha programas online. Você fica 5 minutos, 1 minuto, qualquer informação que você quiser, aí você consegue, né? Naquela época não tinha nem carro, nem avião, nem nada. Para viajar só o quê? Camelo. Tem um sábio que fez uma viagem de 3 anos para aprender um dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gente, uma viagem, passou quanto tempo viajando, né? Para aprender um dito. Ficou viajando, virando o mundo para buscar um dito que ele procurava, né? O profeta Moisés fez uma viagem para aprender profeta, gente. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão Sagrado que o conhecimento é uma luz que ilumina. Muitas pessoas eles ficam perdidas, por quê? Porque eles não sabem. Eles ficam perdidas porque eles não leem. Aí, isso Allah subhanahu wa ta'ala não vai dar para você o conhecimento enquanto você está sentado, sem fazer nenhum esforço, sem nada. Você tem que esforçar. Isso é uma lei divina. Você tem que esforçar para qualquer coisa. Deus sabe mais. Allahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. E agora ficamos com as palavras do Sheikh Rodrigo Rodrigues. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasul karim, amma ba'd. Continuando o nosso assunto, os 2 últimos versículos da Surah Al-Baqarah. Eu repito o versículo: e todos creem em Allah, em seus anjos. Perdão, Majid. Todos creem em Allah. A palavra todos aí está se referindo a quem? Em primeira mão. Não, os crentes. Todos creem em Allah. Quem são os crentes aí em primeira mão? Os companheiros do profeta. Pense sempre assim. O Corão foi revelado inicialmente ao profeta Muhammad. Ele transmitiu para quem? Para as pessoas que estavam ao seu redor. Aqueles que acreditaram nele foram chamados de muçulmanos. Quem eram os primeiros crentes? Os companheiros do profeta. Então, Deus está dizendo no Alcorão, aqui, que todos os crentes acreditam em Deus. Aí vem os pilares da fé. Repite agora para nós, Majid. Todos creem
Ó, os pilares da fé, creia em Allah. Se perguntar para a pessoa, você crê em Deus? Creio. Mas você acredita em Deus? Crê em Deus na forma que Ele revelou? Ou crê em Deus na forma que ditaram para você e você acha? Essa é a questão. É aí que está a questão. Crer em Deus como foi revelado ao profeta Muhammad, como deve ser acreditado. Duas coisas a fé. Ter fé em que e de que forma. Isto é importantíssimo. Ter fé em que e de que forma. Continua, crer em Deus, nos anjos. Em seus livros. Olha só a ordem. Deus, a fé nos anjos é crucial. É ponto de partida. Porque foi através dos anjos que Deus revelou os livros aos profetas. Se a pessoa diz que não existe anjos, não acredita nos anjos, não acredita na criação e existência. Agora a pessoa, eu acredito que os anjos têm poderes sobrenaturais, se eu pedir para eles, vão me atender, e chama-se fé em... Daí está errado. Acreditar na existência dos anjos. Daí sim. E se a pessoa foi perguntada, ou alguém daqui da sala é perguntado, qual o nome de todos os anjos? Tem que saber o nome de todos os anjos para ter fé neles? Não. Basta você saber que existe uma criatura de Deus chamado anjo, eles têm certas atividades, é o suficiente. É aquilo que nós chamamos de fé em geral e fé específica. O que é fé em geral? É você acreditar que tem Deus, existem os anjos, existem os livros, agora saber os detalhes, as ações de cada anjo, o que cada anjo faz, os nomes deles, quantos anjos, isso é detalhes. Se a pessoa não conhecer, não souber disto, não deixa de ser muçulmana. Ela tem que acreditar que existem os anjos. Que os anjos não são humanos. Que os anjos não são invocados em vez de Deus. Então tem que acreditar nos anjos. E nos livros. Acreditar que Deus revelou livros. Não é? E nos mensageiros depois fala, não é? Saber o nome de todos os profetas mensageiros. Quantos profetas, só por curiosidade, quantos nomes dos profetas são mencionados no Corão melhor? 25. Qual é a quantidade dos profetas? Tem um hadith total. 124 mil. Um hadith, Deus mandou 124 mil. E no outro hadith diz que, um versículo no Corão, Surah 35, que Deus não deixou nenhuma nação sem que enviasse o mensageiro. Mas no Corão é mencionado o nome de 25 profetas. E na Sunna é mencionado o nome de 2 profetas. O profeta Daniel e o profeta Josué são mencionados na Sunna. Tá? Se você não sabe que tem que acreditar nos mensageiros, mas não sabe os nomes todos, nem a história de tudo em detalhe, não interfere. Mas claro, quando mais você souber da forma da revelação dos livros, do conteúdo dos livros revelados, dos nomes dos profetas, dos anjos, dos livros, mais aumenta a sua fé. Portanto, a fé aumenta e diminui. Aumenta com conhecimento. Ela aumenta com conhecimento e prática. A fé aumenta com conhecimento e prática. Mas depois diz o quê? Repita de novo. Todos acreditam, todos creem. Todos creem em Allah, em seus anjos, em seus livros e em seus mensageiros. E dizem, não fazemos distinção entre nenhum... Para aí. Não fazemos distinção nenhuma entre os mensageiros. O que significa isto? Não dizemos, Moisés é melhor que Abraão. Abraão é melhor que Noé. Apesar que no Corão fala que os mensageiros, existem profetas e mensageiros. Existe uma diferença. Profetas, e profeta em árabe é Nabi. Mensageiros, Rasul. Existe diferença entre profeta e mensageiro. Todo mensageiro é um profeta, mas nem todo profeta é um mensageiro. Qual a diferença? O profeta, o mensageiro, vamos começar de cima para baixo. O mensageiro, o profeta, melhor, Deus escolheu ele para transmitir a mensagem de Deus, advertir a nação e dar boa nova. O mensageiro também foi com essa função, porém, o mensageiro foi revelado junto a ele um livro, uma constituição, um código, uma lei. Um profeta vem sempre reforçando a mensagem de mensageiro. Ele não veio com uma lei própria, a não ser um complemento daquilo que o mensageiro já disse. Por exemplo,
Abraão, Deus revelou um livro a Abraão, revelou, o Corão diz. Abraão é mensageiro e profeta. Moisés, Deus revelou um livro a ele? Sim, é mensageiro e profeta. Jesus, mensageiro e profeta. E Muhammad, mensageiro e profeta. Então nós somos esses 5. Eu não falei do Noé, mas Noé é profeta e mensageiro. Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad. Os profetas entre Noé e Abraão, que houveram, vieram sempre reforçar ao povo. Eu fui enviado de Deus, lembrando vocês a mensagem de Noé. Entre Abraão e Moisés, os profetas que surgiram, ó povo, adorem a Deus e sigam os passos de Abraão. Entre Moisés e Jesus, ó povo, adore a Deus, siga os passos do vosso profeta Moisés. Mensageiro. João é profeta, não é mensageiro? O Davi, profeta. Os Salmos, mas o Corão menciona como profeta, os Salmos disseram como profeta, porque não trouxe uma lei, que mudou uma constituição nova, não veio abrogando uma lei anterior. Portanto, para Deus, quem desmentir um mensageiro, está desmentindo todos os outros. Quem acreditar num, tem que acreditar nos outros. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus sabe mais. Conheça uma mesquita, conheçam o Corão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam.